Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou recebendo aqui o deputado federal Marcos Polon. Bom dia, deputado. Satisfação recebê-lo aqui no Giro de Notícias. Bom dia, muito bom dia a todos que nos ouvem, tanto aqui em Campo Grande quanto em Maracaju, na Rádio Marabá, na Rádio Serrana, lá em Niuaque, na Serra FM, lá em Rio Verde, em Montana FM, lá em Inocência, também na Rádio Band FM, lá na Grande Dourados, cidade onde eu nasci, e também para os nossos amigos de Paranhos, na Band FM também. E você ainda pode assistir a entrevista pelo canal da Crítica no YouTube, e muito feliz em estar mais uma vez aqui com você na Crítica, Carlos. E vamos que vamos. Vamos lá, deputado. Vamos começar falando justamente sobre esse primeiro semestre, de 2025. Já estamos na reta final também do mandato do senhor, assim como de outras pessoas Sim. que se elegeram em 2022. Sim. Como que o senhor considera e como que foi esse primeiro semestre e como que estão os planejamentos para esse segundo semestre de 2025? Olha, Carlos, o primeiro semestre está bem tumultuado, principalmente por conta da instabilidade institucional que a gente vive. Nós vivemos um cenário de incerteza muito grande, onde o legislativo tem se submetido de uma maneira desproporcional ao judiciário. O STF ele tem invadido a atribuição da Câmara e do Senado de uma maneira extremamente perigosa. Nós temos um cenário no Brasil que as pessoas estão com medo de fazer qualquer negócio dentro do país, porque hoje no Brasil nem o passado é certo mais. Eles conseguiram impor no cenário internacional uma fama péssima para o nosso país. Para você ter uma ideia, tem questões tributárias que eles fixam um débito para o passado. Já pensou? Você hoje fala assim, puxa, não devo nada para ninguém. Aí, de repente, amanhã, um determinado juiz fala, não, isso aqui lá para trás, tudo aquilo que você acha que pagou, que transitou em julgado, não vale nada, você está devendo. Então, isso é muito ruim para o país. Essa instabilidade jurídica é muito ruim para o país. O Brasil está sendo visto como um dos países que não combate a corrupção, muito pelo contrário, que fomenta a corrupção. Aliado a isso só considerando as pataquadas do judiciário. Aliado a isso, eles têm legislado abertamente, criado leis. Tá? E para você que nos escuta aí, o judiciário, o STF, ele é um poder praticamente sem limites no Brasil. Qual que é o limite do STF e dos juízes em geral? É um negócio que chama princípio da inércia, Carlos. O que isso quer dizer? Que ele não pode agir por conta própria, ele só pode agir quando for provocado, tá? Por isso que o dono da ação penal dentro do Brasil é o Ministério Público. Ele não pode agir da cabeça dele, sair fazendo lei, ele só decide. Se você quebra essas barreiras, vira um poder absoluto que faz tudo e qualquer coisa. Isso é extremamente perigoso e falta de segurança jurídica atrapalha completamente o funcionamento do país, em todos os segmentos. Esse aí é um ponto. O outro ponto grave é que o Executivo tem utilizado uma parceria, como se fosse praticamente uma coligação política PT-STF, para simplesmente fazer e desfazer o que quiserem, atropelando o Congresso. A Constituição hoje no Brasil é simplesmente uma alegoria. Vou te dar alguns exemplos e posso passar horas só te dando exemplos trágicos, mas um bem específico. Nós votamos um projeto de decreto legislativo, um PDL, para derrubar o aumento do IOF. Tá? Aí o pessoal fala, não, é imposto para rico, é imposto para rico. Não, meu amigo, vou te dar um exemplo aí, você que está nos ouvindo. Você tem o costume de comer pão. Pão é um negócio, eu como pão, você come pão, Carlos? Sempre, né? Então, o pão incide IOF, o trigo vem de fora, tudo que vem de fora incide IOF. As suas contas de banco, tudo que você movimentar incide IOF. É para todo mundo. Esse aumento de IOF vai pegar geral. E aí a gente foi lá e derrubou esse aumento de imposto. Mais um. O Brasil, nesse desgoverno Lula, é praticamente o país que mais tributa no mundo. A gente está entre os primeiros na questão de tributação. Isso aí destrói o país. E aí derrubamos. O STF simplesmente foi lá e ressuscitou o IOF, meu amigo. Olha o nível que a gente está. Então, isso só levando em consideração a instabilidade criada pelo STF. Se você for levar em conta o que a equipe do governo Lula tem feito,
aí é assustador. Se você olhar desde o começo de 2023, não existe, Carlos, um plano de governo, não existe um projeto de país. É exclusivamente roubar, dar dinheiro para os seus assessores e cupinchas e amigos, tá? Perseguir os que eles identificam como inimigos e se vingar, inclusive se vingar do povo brasileiro. Então a perseguição que eles têm com o agro é assustadora. A perseguição que ele tem com os atiradores, com os CACs, é assustadora. Não existe nenhum nível de diálogo em nenhuma esfera. Tá? A articulação que é feita dentro da Câmara e do Senado se resume à liberação de emenda. Então nós vivemos num momento que vem desde 2023 extremamente assustador. Nós estamos destruindo todas as bases econômicas do nosso país que foram construídas com duras penas. Você aparenta ser bem mais novo que eu, Carlos, então você não pegou isso aí. Mas eu peguei e o pessoal que é da década de 80 para trás pegou. Para você que está nos ouvindo ter uma ideia, de manhã, um produto, vamos colocar uma bolacha, no mercado tinha um preço, na hora do almoço tinha outro preço, no final do dia tinha outro preço. As pessoas não sonham o terror que é viver na hiperinflação. As pessoas não sabem o que é você... meu pai, eu lembro que ele era funcionário, trabalhava, era adido no banco, é como se fosse um faz-tudo no banco, o Severino, do Banco do Brasil. E aí, rapaz, eu lembro que no dia que ele ia receber, minha mãe ia para o mercado com a gente, para poder, a hora que ele recebesse o dinheiro, a gente já tá com o carrinho cheio, porque nesse intervalo o preço podia subir. O trem era assustador. Você não imagina o quanto é difícil pro pobre, tá? A inflação. Porque pro rico faz diferença. A subida de preço nos itens básicos de consumo para quem é rico não vai afetar o seu poder de compra. Sei lá, vai deixar de comprar um caviar de uma marca, vai comprar da outra, mas para quem é pobre, meu amigo, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. E é isso, esse é o problema. Quando o Lula fala que ele é o pai dos pobres, realmente ele multiplica a pobreza, é um troço assustador. Não pode ser, Carlos, não pode ser acidental, não pode ser sem querer. Não existe uma sucessão de erros tão absurda que, não aconteceu, não, é proposital. É proposital. Eles governam no caos. Isso aí me assusta. E aí o nosso mandato se resume a tentar impedir isso, cara. E diante desse cenário, o deputador, nós estamos aí com uma certa... quem vai representar a direita em 2026? Quem vai ser o candidato do PL à presidência da República diante de toda essa situação que vem envolvendo, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o maior representante, né, da direita? O senhor tem ideia, deputado? Eu vejo o cenário de uma maneira muito pragmática, tá? E dentro da atual conjuntura, são duas possibilidades só, no meu sentir. O primeiro, ou todo esse aparato de destruição de instituições cai, então Alexandre de Moraes recua ou cai, Lula recua ou cai, inclusive quero mandar um abraço aí para todo mundo que é fã do ladrão e dizer o seguinte: no dia que a ONU publicou a mentira que tirou o Brasil do mapa da fome, que a gente sabe que é mentira, eu apresentei o 12º pedido de impeachment contra ele por conta da bagunça que ele está fazendo, xingando o Donald Trump e expondo o Brasil a risco real de agressão por outro país. Mas enfim, voltando aqui, para deixar bem específico. Então hoje a gente reestabelece o funcionamento regular das instituições no nosso país, que não existe hoje, tá? Hoje não existem instituições, nós temos ditadores travestidos de juízes e gestores, mas são ditadores. E aí o Bolsonaro vai ser candidato, porque se reconhecerá todas as nulidades desses procedimentos completamente absurdos, ou o sistema venceu.
Aí, meu amigo, o sistema venceu, a eleição vai ser simplesmente figurativa. Vai ter eleição? Vai, mas vai ter igual na Venezuela. Qualquer oposição real está fora do jogo. Então, vou dar um exemplo para você. Puxa, tem um senador, um candidato a senador que representa uma ameaça ao sistema. Vai ser declarado inelegível. Vai ter um candidato a deputado que ameaça o sistema. Vai ser declarado inelegível. Quais vão permanecer se o sistema vencer? Aqueles que ou eles entenderem que dá para negociar, e aí vão deixar, ou que já fazem parte da patota deles, que é a grande maioria, ou ainda aqueles que gritam sozinho no deserto. Que eles acham que, deixa esse bobo aí, não tem potencial de nos machucar. Então, meu amigo, o cenário do Brasil é muito assustador. O que mais me assusta é que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Eu posso fazer uma coisa aqui com você. Você que está ouvindo no rádio aí, você vai olhar para o lado, talvez todos que estão com você, que estão ouvindo aí, estão achando absurdo o que eu estou falando. Mas prestem atenção, gente. A hora que parar hoje para fazer alguma coisa, pega o celular, pesquisa o que aconteceu na Venezuela, pesquisa o que aconteceu na Nicarágua. A gente está repetindo passo por passo. E o pior, mais rápido, Carlos. O que a Venezuela levou 7 anos para fazer, nós fizemos em 2, de destruição das instituições. E o que me assusta, Carlos, é que o Congresso, os senadores que deveriam fazer alguma coisa, estão preocupados em reeleição, estão preocupados em se manter no poder. O que mais me assustou em Brasília, eu sei que isso é uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Eu falo, o que você viu de diferente? Porque eu estou no meu primeiro mandato, né? Rapaz, quase todo mundo, com raríssimas exceções lá em Brasília, eles não conseguem enxergar o cidadão como um ser humano. Eles acreditam que eles são outro tipo de bicho e as pessoas são coisa. É assustador, porque é muita crueldade você saber que tem mais de 1.000 pessoas presas sem ter feito nada. Nada. Aí você fala, não, mas quebrou uma vidraça. Rapaz, não é assim, o fulano quebrou, vou prender todo mundo aqui. Eu tenho uma mulher, cara, que tem 7 filhos, que no processo dela fala que ela ficou observando o Congresso do Gramado. Foi condenada a mais de 14 anos de prisão porque falou mal da Anitta. Ela pisou na grama, cara. E esse povo aí não liga, eles ficam lá como se tivesse tudo normal, e vai no plenário, e finge que estão batendo boca, que aquilo lá é tudo mentirinha. É aquela coisa, sabe? E é como se existisse assim, eles são feitos de um barro mais fino, são melhor que todo mundo, e o povo que se lasca. Então isso é assustador, cara, isso assusta a gente. Então, para que isso mude, você que está ouvindo, eu sei que você acha absurdo falar que nós estamos numa ditadura, eu sei que pode parecer uma bobagem isso aí, mas estuda, cara, pesquisa, entra na internet, vai ver o que aconteceu, Carlos. Quando eu falo para as pessoas, não tá. Gente, eu vindo para cá hoje, eu peguei um cara que ele é muito bom de retórica, de esquerda, um deputado estadual lá de São Paulo. Ele fala, você já imaginou viajar para o exterior para torcer contra o seu país? Gente, não é torcer contra o seu país. Quando Hitler tomou a Alemanha, os judeus foram buscar pedir socorro nos Estados Unidos. E hoje a história julga os Estados Unidos porque demorou a intervir. A história critica a ação dos americanos porque demorou a intervir. Critica a ação dos outros países porque demorou a intervir. Rapaz, nós temos um deputado federal preso há mais de 5 anos, condenado a 10 anos de cadeia, porque xingou o ministro. Você consegue entender a gravidade disso aí, Carlos? Nós temos pessoas no Brasil que quando o ladrão estava passando, que todo mundo sabe que o Lula é ladrão, isso aí não é novidade. Até vou parar de falar que ele é ladrão, porque isso aí todo mundo sabe. É chovendo molhado. Mas uma pessoa em tom de desabafo pegou e falou, ladrão, foi indiciado pela Polícia Federal, meu amigo. Você acha que isso é normal? De verdade, você que está ouvindo aí, vocês acham que isso é normal? Mas você está falando no rádio, então não é ditadura. Existe Congresso, então não é ditadura. Você anda na rua, então não é ditadura. Gente, não vai ter um pronunciamento oficial. Oficialmente declaramos a aberta ditadura no Brasil.
A liberdade ela é arrancada de você igual você fatia um salame. Vai picando, 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 na hora que você vê, acabou. Então eu me assusto muito, Carlos, porque eu vejo a turma preocupada em capital político, preocupada em reeleição, e não vê o nível de desgraça que o nosso país está mergulhando. Porque depois que você perde a liberdade, o resto tudo vai a solavanco. O deputado, inclusive, falando sobre temas atuais, ontem, né, a deputada Carla Zambelli, do PL, inclusive colega de partido do senhor, foi presa na Itália. Como que o senhor vê essa situação envolvendo a Zambelli? Na verdade, ali ela se entregou, né? Sim. Ela já fez um pronunciamento que ela não foi capturada, ela se entregou. Ali nós temos alguns problemas, assim. Existiu perseguição no processo dela? Existiu. O processo, para você que tá me ouvindo aí, não me conhece, eu sou professor de Direito há mais de 20 anos e, por coincidência do destino, e eu não acredito em coincidência, acho que Deus te coloca no lugar que você tem que estar, eu dou aula de processo. Então, quando eu falo que todo e qualquer processo do STF nos últimos 10 anos está tudo maculado, é tudo nulo, é porque é. Tá? Não é eu acho que. É uma ponderação técnica, tá? E lamento muito a posição que a OAB tem tomado. Eu sou da OAB, aprendi a fazer política na OAB, sou um apaixonado na minha instituição, que é a OAB. Só que primeiro ela pecou pelo silêncio, não ter se manifestado contra esses arroubos, contra esses absurdos. Agora, pela fala, que tem se manifestado contra o que ela deveria defender, que é a liberdade, as garantias. Em relação a Zambelli, a questão é muito... Eu vou tentar explicar de um jeito para você entender. Diferente de outras pessoas, igual Alan dos Santos, o Eustáquio, o Rodrigo Constantino, a juíza Ludmila Lins Grilo, que sofreram perseguição do nada, só porque falaram, ou então até do Daniel Silveira, só porque falou, a Carla, ela foi incutida num tipo penal específico. Tá? Então, foi atribuída a ela um fato. Então, isso torna um pouco diferente a situação dela. Veja, uma coisa é eu prender você porque você pisou na grama e condenar você a 14 anos. Porque você riscou de batom uma estátua e condenar você a 14 anos. Eu bloquear suas contas, destruir sua empresa, ameaçar você e tudo porque você falou aqui no microfone um negócio que eu não quero. Que foi o que aconteceu com a Alan dos Santos. No caso da Carla, ela foi acusada de um crime que existe. Não esses crimes de mentirinha aí que ditador está perseguindo todo mundo, que foi ter participado da quebra de um sistema de segurança de um software lá com hacker. O processo dela foi nulo? Foi. Tá errado? Tá. Mas existe a imputação de um crime que existe, certo? Então não é 100% político. E isso gera algumas complicações até em relação à construção de narrativa. E eu, como não vou... sou amigo da Carla, gosto da Carla, testemunhei em favor da Carla no processo do STF dela. Tem o outro lá da arma, que esse aí apesar de ser um crime imputado, esse é um grande absurdo, porque o fato que ela fez não está descrito na norma, tá? Ela tinha o direito de fazer aquilo que ela fez, ela tinha autorização para fazer aquilo que ela fez. Então, também é outra irregularidade. Mas veja, tem essa imputação do negócio do hacker, o processo foi nulo, e ela sabe que aqui no Brasil ela jamais vai ter acesso a um julgamento minimamente justo. Então ela acabou buscando asilo político na Itália, e lá na Itália ela se entregou por quê? Porque lá ela vai ser julgada por um tribunal minimamente isento, o que não acontece aqui no Brasil. E eu acho engraçado que eu vi umas pessoas falando, não, mas que absurdo, a Geórgia, que é a responsável pelo governo italiano, né, é de direita, e como que prendeu a Carla? O Milei é de direita, como que está prendendo as pessoas? Gente... É que vocês não estão acostumados com democracia mais. Não interessa se o presidente é de direita, é de esquerda, é de centro. As instituições têm que funcionar independente disso. O judiciário tem que funcionar independente disso. Então, o fato do Trump ser de direita não quer dizer que o judiciário deles vai favorecer o pessoal da direita e perseguir. Isso acontece no Brasil, na Venezuela, na Nicarágua. Por quê? Porque está contaminado.
E a coisa é tão grave, Carlos, tão grave, que eu corro o risco real de amanhã cedo acordar com a Polícia Federal na minha casa porque eu tô falando isso no rádio, tá? Então o pessoal pega e muitos criticam os deputados da direita, falam, vocês só falam, vocês só fazem vídeo. Gente, a função primordial do parlamento é parlar. Parlar significa falar, é fazer essa denúncia. Agora, gente, são 513. Vocês sabem quantos têm coragem de vir no microfone e falar, olha, o STF daqui está fazendo igual da Venezuela, da Nicarágua, da Coreia do Norte, de Cuba? Dos 513 não dá 10, moço. Não dá 10. Porque sabe que vai ser perseguido pelo regime. Sabe que vai ter, correr o risco de amanhecer com as contas tudo bloqueadas. Ter sua vida destruída. Cara, na Constituição, Carlos, do artigo 5º, ele diz os direitos e garantias fundamentais. Aquilo ali é um troço que ninguém pode mexer. Nem o Supremo. Ali fala que se você for o maior bandido do mundo, traficante, assassino, terrorista, a pena que eu colocar em você não vai atingir o seu filho, nem a sua mulher, nem ninguém. Ela é intranscendente, ela só afeta você. Se eu te condenar, tá? Hoje, sem ser condenado, sem nada, malemar, existe um inquérito falso falando isso. As pessoas estão sofrendo a sanção, ele, a mulher, o filho, os irmãos, os parentes. Você vê o caso da esposa do Eduardo Bolsonaro. Cara, ela não tem cargo de nada. Ela está com as contas bloqueadas, moço. Então, entendeu a gravidade do trem? E isso é muito, muito, muito perigoso. Então, o negócio da Carla é o seguinte, ela saiu para buscar um julgamento minimamente justo. O que vai acontecer na Itália? Ela se apresentou, provavelmente no mesmo dia ela já saiu, porque ela se apresentou, e agora ela vai responder lá o processo de extradição, onde corre o risco, inclusive, da justiça de lá entender que o processo daqui foi nulo. Porque foi. Corre o risco dela ser presa aqui, deputado? Se ela vier, claro. Corre o risco de eu ser preso aqui. Você quer ver um negócio? Eu provo para sua audiência agora que nós estamos numa ditadura. Responde se quiser, não quero te colocar numa situação desgraçada aqui, com todo respeito. Você tem coragem de fazer uma crítica direta e incisiva nominal aos ministros da STF? Seu silêncio responde. Vocês conseguiram entender a gravidade, gente? Que democracia é essa onde eu não tenho o direito de criticar uma autoridade? Eu não estou falando xingar. Criticar, nós temos medo, porque pessoas estão sendo presas por motivo nenhum. Então a Carla ela vai lá ter na Itália minimamente um julgamento isento, e eu acredito que se ela tiver um advogado minimamente competente, ela se livra. Quando eu testemunhei pelo negócio da arma, eu falei, olha, eu sou instrutor de armamento e tiro, e pela instrução que eu dou, se ela fosse minha aluna, ela tinha tirado. E ela tinha neutralizado a ameaça, porque você pega um homem de mais de 100 quilos, se aproximando dentro de uma distância menor que 7 metros, que é a distância onde a arma não vai te salvar mais, tá? Em 7 metros, você pode dar quantos tiros você quiser num cara, ele te pega. Ah, mas ele vai morrer. Tudo bem, mas ele te acerta. E dependendo do que ele tiver na mão e o grau de letalidade disso, pode ser fatal. Então, um homem daquele tamanho, daquela compleição física, se desfere um soco nela, mata. Você não vê, eu fiquei sabendo ontem, eu não assisti o vídeo porque eu não quero fazer um vídeo dizendo que tem que matar esse cara, porque é o que eu faria, de um cara enorme, musculoso, espancando uma mocinha, exato, cara. exato. Aquilo é tentativa de homicídio. Eu fiz vários projetos de lei para mulher que está sob ameaça de violência ter acesso a uma arma de fogo, porque é um equalizador de força. Você pode ter o tamanho que você quiser. Se a menina estiver armada, você não encosta nela. Então, dentro do protocolo de segurança, a Carla deveria ter atirado. O cara que começou a bater boca com ela, que foi para cima, se ele resolvesse pegá-la na porrada, ele matava. Igual esse cara que quase matou essa menina. E ainda assim, parece que o STF condenou. Então, eu acredito que se ela tiver advogados razoáveis, ela anula esse processo na Itália e vai ser absolvida, porque eu posso buscar alguém que em outro país, se eu tiver tratado, pode. E aí outro absurdo, o Alexandre de Moraes, ele dá decisão para os outros cumprir em outro país, você sabia?
Ele manda um e-mail em português, fala, faça isso. Cara, isso é muita loucura, cara. Você tem que mandar para o outro judiciário, para o judiciário analisar. E ele só vai te prender no outro país se aquilo lá for crime lá. E dentro dessa perspectiva, você vai ter acesso a um julgamento lá. E eu acredito que ela vai ser absolvida lá. Ou ainda, se nós escaparmos desse estado de exceção que nós vivemos, dessa ditadura que nós vivemos, o Brasil mesmo anula esse processo no decorrer dos anos, se nós conseguimos escapar desse pessoal. Mas em relação a Carla, a situação é essa. Muito bem, eu conversei com o deputado federal Marcos Polon, do PL. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Tem assunto para mais de metro, mas é que nosso tempo realmente já está quase estourando, então gostaria muito de agradecer. Parabéns e obrigado pelo trabalho. Eu que agradeço muito, muito mesmo o espaço. São poucas pessoas que têm coragem de abrir o microfone para mim. Eu acho interessante fazer só uma observação aqui antes de encerrar. Tem muitos segmentos da imprensa que gostam de escrever falseando a meu respeito, mas abrir o microfone e me entrevistar ao vivo é raro quem tem coragem. E chamar atenção para você que está nos ouvindo a respeito de algo muito específico. Quando dizem que as taxações são para destruir o Brasil, na verdade, você está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que está com câncer e está amaldiçoando a quimioterapia. A quimioterapia é ruim? É. Dói? É. Mas se não fizer isso, a situação vai ser bem pior. Eu já vou concluir, Carlos. Me dá só alguns segundos. Porque eu tenho amigos que eram empresários na Venezuela. Eu tenho amigos que eram proprietários rurais na Venezuela. E eu tenho amigos que empreendiam forte na Venezuela. E hoje foram todos expulsos do país e tiveram todo o seu patrimônio confiscado. E eles estão refugiados em outros países ao redor do mundo e me ligam e falam, Polon, tá acontecendo igual, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falo, mas fazer o quê, companheiro? Dentro das nossas possibilidades, a gente está tentando fazer o que dá. E aí, é um remédio amargo? É. Mas todas as pessoas que já passaram por isso nos seus países lamentam o fato de não ter tido alguém com a força do Eduardo Bolsonaro, como nós temos isso para poder tentar impedir esse regime de exceção, essa ditadura que se alavanca o seu país. As pessoas só pensam em economia. Então deixa eu dar um recado para vocês em relação à economia. Quando derrubarem tudo e destruírem tudo, vai faltar comida, tá? Na Venezuela, nem no zoológico tem bicho mais, porque o povo comeu. Então, prestem atenção nessas questões. Nós estamos entregues a tiranos ditadores que, como uma narcoditadura, entregaram o poder ao crime organizado. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo espaço e que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia do nosso povo. Agora são 8h09 em Mato Grosso do Sul. Eu vou agora